Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira da 12ª semana do Tempo Comum, dia 23 de junho. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados. Porque com a mesma medida com que medirdes o outro, vós também sereis medidos. Como podes dizer ao teu irmão: Irmão, deixa eu tirar o cisco que está no teu olho? Se você não consegue enxergar a trave que carrega no teu olho. Hipócrita, primeiro tire a trave que está no teu olhar, para depois ajudar o seu irmão a tirar o cisco que está no olho dele. Porque eu te digo, com a mesma medida com que medides, também sereis medidos. Por isso não julgueis e não sereis julgados. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente o Senhor está aqui para educar o meu coração e o seu coração. Porque às vezes a grande tentação nossa é de aprisionar e engessar a palavra de Deus dentro de uma visão historicista, de pensar que esta palavra fora dita tão só para os discípulos do passado e não para mim e nem para você. Mas a palavra de Deus é uma força viva que vai animando a minha vida, exortando a minha vida e corrigindo a minha vida, como também vai exortando a sua vida, corrigindo a sua vida e animando a sua vida. De modo que ontem, na segunda leitura, o apóstolo dizia assim: Vós vos revestistes de Cristo. Quer dizer, sobre esta pele aqui nós nos revestimos de Cristo. Então, comportai-vos como Cristo. Busque ter os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de Jesus de Nazaré. Por isso ele está a educar o coração dos seus discípulos da primeira hora, agora para o julgamento. Não julgueis e não sereis julgados. Isso significa que tanto eu quanto você, ao analisarmos a vida do outro, ao percebermos a vida do outro, não devemos nos apresentar e nos colocar como modelo de perfeição, como referência da fé. Porque às vezes nós somos muito cruéis com o outro, tiranos com o outro, rígidos com o outro, e conosco nós somos complacentes. Às vezes somos complacentes conosco, né? Quantas vezes eu ouço pessoas, por exemplo, de outras igrejas, quando uma pessoa de fora da igreja dela está passando por um momento difícil, ela fala: está em pecado, é o diabo, está afastado da luz, e quando ela está passando por o mesmo sofrimento, ela vai dizer: é Deus que está me provando. Quer dizer, é isso aí. No olho do outro, pimenta é refresco, mas para a minha vida não. A primeira leitura de hoje do livro do Gênesis, nós encontramos o Senhor formando a sua comunhão com Abraão. Uma comunhão, uma voz interior que vai levar Abraão a deixar a sua terra, a sua família, tomar a sua esposa e o seu sobrinho Ló e partir para o desconhecido, porque muitas vezes a fé é um cheque em branco. É lançar-se num abismo que nós não sabemos também onde vai dar, mas que nós cremos que o Senhor está conduzindo a nossa história. Nós ouvimos essa voz interior, e quando essa voz interior já não é mais ouvida, todos nós ficamos desorientados, como rezava o salmista: ó Senhor, não tires de mim a vossa face, mostra-me a tua face, Senhor. Porque ao ouvir esta palavra, nós sentimos essa presença do Senhor, nós estamos fortes. Nós temos segurança para poder caminhar, não é certeza, nós cremos, porque muitas vezes a fé vai me obrigar a andar em caminhos de medo, em trilhas de medo, porque o medo não é contrário da fé. Fé e medo são os dois lados da mesma moeda. Por isso Abraão, ao ouvir esta inquietude do seu coração e da sua vida, ele se sente provocado e sai daquela instalação, daquela vida instalada, acomodada, e vai em busca do infinito, em busca daquilo que nem ele sabe, mas que o Senhor vai conduzindo o seu passo para que ele fora depois pai de uma grande nação, e o Senhor o abençoe para isso.
Jesus então está educando o coração dos seus discípulos da primeira hora, e agora Jesus então está chamando a atenção deles para serem misericordiosos, porque o óculos que eu devo usar para emitir juízos é a misericórdia. Misericórdia não significa permissividade. Misericórdia também não significa concordar com tudo, não. É de ter na vida um julgamento temerário, de perceber que tanto eu quanto você podemos estar julgando a realidade e as pessoas com olhares como cataratas. Cataratas, por exemplo, dos preconceitos, cataratas das ideologias, cataratas das deficiências humanas, o rigorismo ou permissismo que está dentro de meu coração, de tal modo que eu e você não temos um julgamento neutro, não temos um julgamento livre, e cada um julga de acordo com o seu pé está fincado, onde o seu pé está fincado e a sua experiência de vida. Quantas vezes eu já vi pessoas ricas, riquíssimas, que nasceram num lar muito rico, com muita coisa, com muita sobra, com muita possibilidade, e vai culpar aqueles que são pobres de preguiça porque não têm a mesma vida que eles? Isso é uma crueldade grande, porque não tiveram as mesmas chances, as mesmas possibilidades. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje Jesus começa a dizer: não julgueis e não sereis julgados, porque com a mesma medida com que medirdes o outro, vós também sereis medidos. O Senhor te julgará a partir também da medida que usar. O Senhor também te julgará a partir da medida com que você usar. Tomemos cuidado com o julgamento. Emitir juízo, eu e você não vivemos sem emitir juízos. Todos nós emitimos juízo sobre tudo, mas às vezes o nosso condicionamento humano, o condicionamento cultural, religioso e tantos outros podem impedir que tenhamos um julgamento verdadeiro como é o de Deus, porque Deus não julga a aparência, Deus julga o coração, e cada homem e cada mulher vale aquilo que é aos olhos de Deus. Agora, Jesus está chamando a atenção também para outro vício do coração e outro vício da alma: a hipocrisia. A hipocrisia, onde eu vou dizer para o outro que eu sou mais crente porque eu rezo o rosário todo dia, que eu sou mais crente porque eu sou de comunhão diária, que eu sou mais crente, mais perfeito porque eu guardo isso, eu faço isso. Quer dizer, eu não vejo os meus pecados, eu não vejo as minhas fraquezas, e eu me apresento então como referência. Se você quiser ser perfeito, tem que viver como eu vivo. Se você quiser ser um cristão de verdade, tem que vestir as minhas vestes, comer as minhas comidas e rezar na minha cartilha. Se você fizer diferente, então você já não é mais normal, já não é mais um crente. Jesus vai dizer aos seus apóstolos: tomem cuidado, porque às vezes vocês conseguem ver o cisco que está no olho do seu irmão e não conseguem ver a trave que está no seu olho. Quer dizer, o seu pecado é maior. O seu pecado é maior, mas você vê o pecado do outro e acha que é maior, é o outro. Esse é o grande vício da nossa alma e do nosso coração, de pensar que o pecado do outro é maior e o nosso não. Isso vai criando uma crueldade enorme, isso vai criando uma intolerância enorme, e principalmente vai nos mergulhando também na hipocrisia, porque com a mesma medida com que medirdes, vós sereis medidos. Com o mesmo julgamento que julgares, vós sereis julgados. E o único julgamento verdadeiro, perfeito, é o julgamento do Senhor. Porque cada homem e cada mulher vale aquilo que é aos olhos de Deus e nada mais. Por isso hoje o Senhor pede atenção, muita cautela, ao emitir o seu julgamento sobre a vida do outro, sobre as ações do outro. Porque todas as pessoas carregam em si um pouco de hipocrisia, todos nós carregamos também virtudes. Então, meus irmãos, minhas irmãs, sejamos humanos e rezemos juntos: eu não sou digno, Senhor, que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. E tomemos cuidado com o julgamento que Jesus nos ensina hoje, porque vê o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho. Vá primeiro tirar a trave do teu olho, para depois ver o cisco no olho do teu irmão. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.